Sejam bem-vindos ao FatoCast. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade. A missão deste podcast é para você descobrir o propósito de Deus para a sua vida. E no programa de hoje, iremos falar de um tema específico. Iremos falar sobre como nadar contra a maré e por que Deus manda a gente fazer essa loucura. É meio complicado, mas a gente vai tentar fluir nesse assunto, né? As pessoas agora acho que estão escutando esse tema e aí ficam bugados, né? Como nadar contra a maré e por que Deus manda a gente fazer essa loucura. E a nossa convidada de hoje é Tayane Barreto. Seja bem-vinda, Tayane Barreto. Obrigada. Mais conhecida como Tay, né? Isso, Thay. A Tay é casada, tem 3 filhos, né? Isso. Que bênção. Então, a gente vai direto um pouco ao assunto sobre esse tema. Muitas das vezes, a primeira imagem, eu acho que passa na nossa cabeça quando a gente fala sobre esse pensamento, a nossa mente, a nossa cabeça meio que fica bugada, né? Como é Sim. que vamos nadar contra a maré? E quando a gente nada contra a maré, a gente consegue imaginar, né, que é uma situação complicada. Existe uma dificuldade e, ao mesmo tempo, uma loucura. Como é que vamos nadar contra a maré? Porque é como se fosse impossível, né? Isso. Então, muitas das vezes, o próprio Deus, ele nos engata para deixar essa situação fluir. Ele nos permite que a gente nade contra a maré. E nadar contra a maré, nadar contra as dificuldades da vida, né? É uma tarefa fácil, por isso poucas pessoas... É uma tarefa difícil, por isso que poucas pessoas escolhem aceitar esse desafio, né? É como se fosse nadar contra o sistema, né? Ou nadar contra a sociedade. Porque a maioria das pessoas, se tivesse uma maré, vamos dar um exemplo de 100 pessoas nadando e vindo uma maré em direção, acho que as 100 elas vão deixar que a maré flua. É impossível imaginar como é que vamos nadar contra a maré, né? E nadar contra a maré, ela é eu acho que a gente deve usar 3 tópicos para nadar contra a maré. Eu anotei aqui que a fé, a força e a coragem, mas o mais importante é a fé, Isso. na minha ideia. Então eu queria ouvir mais de ti, Thay. O que você acha desse tema? Quais pontos específicos de hoje em dia que a gente está vendo na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, do trabalho e tal? Essa questão de nadar contra a maré, muitas das vezes a gente tem uma dificuldade para um desafio e acaba tendo que ter essa opção de nadar contra a maré. A gente não consegue deixar que o maré, o oceano, o mar deixar que fluímos até a praia, sei lá. Mas devemos nadar contra a maré. O que você acha desse assunto aí? Então, algo que Deus, ele tem falado muito comigo nesses dias, nesses últimos dias, é sobre renúncia. E renúncia é nadar contra a maré. Sim. Porque no mundo de hoje as pessoas não querem renunciar. Uhum. Elas querem fazer aquilo que elas querem. Elas não querem aceitar esse desafio. Não, elas não querem, elas querem ser desafiadas em algumas coisas, mas quando você fala em ser desafiado a deixar algumas coisas, a renunciar a algumas coisas, a abrir mão de algumas coisas para entrar num nível maior e mais profundo em Deus, elas têm uma dificuldade. É que existe essas pessoas, elas querem sempre estar no modo conforto, né? Isso. De ficar, tá tudo bem. Pra que desafiar? Para que aceitar esse desafio? Por isso eu acho que Deus, ele coloca muitas das vezes esse maré na nossa vida para nos fortalecer, né? Sim, isso faz parte é um fortalecimento Do processo isso, também, né? e do nosso músculo espiritual. Entendi. Então, a minha vida foi nadar contra a maré. Como é que você conheceu Deus, Thay? Já que você mencionou
Sim, Isso. você falando, a primeira coisa que me veio foi isso. Eu já comecei nadando contra a maré. Ontem É, a gente conversou ontem, e aí ela ia falar de como encontrou Deus. Eu falei, tá, e para, amanhã você, Amanhã você você conta. conta. Então, desde pequena, eu sempre fui rodeada de pessoas, da minha tia que orava, sempre falava de Jesus. Uhum, E a minha avó paterna, uhum, ela era uma mulher de muita fé. Muita fé, uma mulher que amava muito a Deus. E ela foi conhecendo a Deus ao longo do caminho. Até tem algo que marcou muito a minha vida, que minha tia me mandou uma carta que ela escreveu para Deus, que ela tinha um diário, uhum. e ela orou pelo meu nascimento. Então ela orava para que Deus cumprisse os propósitos dele na minha vida. Minha Uau. avó era muito intensa com Deus. Aí ela teve um encontro com o Senhor, já quase no final da história dela, da vida dela, e ali ela se batizou. Então ela sempre orou muito por nós. Ela deixou um legado. Uhum. E a minha tia também, por parte de mãe. E eu fui crescendo ali, mas nós não íamos na igreja. Meu pai sempre foi um homem, assim, muito temente a Deus. Só Mas que rígido com a questão cultural, né? isso, questão cultural mesmo, Uhum. né? Da onde ele veio, das raízes dele. É complicado. Complicado, ele não aceitava. Então, assim, É o problema que hoje em dia a gente. Não, hoje não, a gente, né? As pessoas enfrentam muitas das vezes esse problema cultural, né? Que sim, elas não acabam aceitando, devo mudar, devo isso. aceitar. Pode ter um novo. Exato, eles querem. É que o povo de hoje em dia, eles têm muito medo do processo e ao mesmo tempo tem muito medo da sociedade. Eu falo muito medo porque realmente não é um medo qualquer, é muito É medo. muito. E muitas das vezes o próprio inimigo, o próprio diabo cega esse medo, cega esse processo, as pessoas, né, para Sim. elas não obterem a aceitar esses desafios, né? Isso, porque a própria Bíblia diz, né, que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos. Uhum, Então, meu pai, ele era muito resistente a ir para a igreja ok. cristã, Mais assim, específico, ok. especificamente falando. E então, assim, quando eu fui crescendo, eu fui sentindo uma necessidade muito grande de Deus. Aham. E eu sempre me emociono. E eu sei, faz 20 anos que ele me encontrou. Aham. E eu lembro que eu comecei a ter muitos conflitos com o meu pai. Sim. Muitos e muitos conflitos. Tanto Uhum, que eu pensava em ir embora, morar com uma tia em São Paulo. E porque a gente brigava demais. uhum. E teve um momento na minha vida que eu comecei a ir na igreja, que ele ia, ali, e da minha forma, ele tentava buscar Deus, mas eu sentia que tinha algo mais. Uhum, E eu falava, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? E até que um dia eu fui numa igreja uhum. aqui em Foz do Iguaçu, eu era jovem, adolescente, e tive um encontro com Jesus. Amém. E ali eu me rendi aos pés de Jesus, e meu pai ficou sabendo, ele falou, você não vai, Uhum, eu não vou deixar. E como eu tinha 15 anos, eu não podia, uhum. né, passar por cima, não podia ir sozinha. Então, quando eu ia na casa de uma prima, eu ia na Ok, igreja. ok. E aí foi esse processo que depois, com 16 anos, num momento, assim, de muita dificuldade mesmo, que piorou a situação Uhum. com o meu pai, uma amiga falou, se você quiser eu te levo na igreja, eu te levo, te apresento. Eu morava daí já num bairro aqui em Foz do Iguaçu, não morava mais no centro. Uhum. E aí seria mais fácil para ir, porque daí era 2 quadras de casa a igreja. Uhum. E aqui não, aqui era mais longe. E aí eu menti pro meu pai. Eu falei, pai, eu vou lá na tal igreja. Daí ele falou assim pra mim, se eu descobrir que você tá indo numa igreja evangélica. Teu pai era católico. Ele era católico. Aham. Ele falou assim, ele falava que era, mas ele não ia, assim, mas ele Ele, se dizia, né? ele tava meio cego com a religião. Sim, ele não sabia bem o que ele era. Aham. E aí eu sei que era algumas resistências no coração Espirituais dele também, né? também. E Resistência eu espiritual. depois fui sabendo da história, né, que algumas coisas que ele viveu em Deus, muito poderosas, no encontro que ele teve com Jesus também na juventude. Uhum. Depois algumas coisas aconteceram e ele não quis mais saber. Uhum. Só que ele sempre teve temor a Deus. E
Então, eu fui. Aham. Fui novamente, entreguei minha vida a Jesus e ele descobriu e ele ficou muito furioso e ele disse que tinha vergonha que eu era filha dele, que Você ele sofreu perseguição, muito, né? assim, que ele foi um ano de muita lágrima, que eu saía para ir para igreja, eu tinha que voltar antes do horário. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Esse é o grande desafio. Quando a gente passa pela Sim, maré, quando a gente tá nadando contra a maré, o mais legal é o que vem depois. o que vem depois. Porque realmente, quando Deus ele coloca os obstáculos na nossa vida, o mais legal é quando Deus ele cumpre com o propósito dele na nossa vida e as portas se abrem na nossa vida. É um milagre, Um né? milagre. Aham. E nesse processo eu encontrei os olhos de Jesus. Amém. Eu fui encontrada, eu fui restaurada, eu fui curada. Eu aprendi a amar o meu pai de uma forma assim que meu pai se tornou assim, eu falava assim pra ele, meu Deus, o quanto eu te amo, né? Então eu consegui perdoar o meu pai pelas coisas que ele falou e realmente poder amar ele até o Senhor o levar. Amém. Então foi assim Ele se converteu? ele no final Aham. ele rendeu a vida dele a Jesus no Ele hospital. entendeu, né? Sim, ele entendeu. Amém. Então eu sou muito grata a Deus, porque foi Foi, 20 anos orando por ele. foi através da sua vida. Foi. A semente, a conexão de Deus e seu pai era você, Isso. né? Sim, porque Que ali eu benção. encontrei Deus, a paternidade de Deus. Sim. Através de ter tido esse encontro com Deus Pai, Uhum. eu pude amar o meu pai. Legal. Que bênção. Ai, e o que tu acha sobre o tema de nadar contra a maré hoje em dia em questões espirituais? Espirituais em questões, vamos dar um exemplo aqui. Muitas das vezes Deus coloca um processo na nossa vida e a gente não aceita esse processo vou aceitar esse processo que Deus colocou a maré e eu preciso aceitar o desafio de nadar contra a maré. E muitas das vezes o cômodo, né, que a gente tinha comentado, as pessoas elas se sentem, deixam que o cômodo tome conta delas e elas acabam tendo uma vida mais tranquila, mais relaxada, mais de boa e não acabam aceitando o desafio que Deus tem colocado na nossa vida, né? Sim. Muitas vezes eu acho que dá para colocar um processo que eu anotei aqui é o processo de José, né? A vida de José foi uma razão que Deus colocou para ele nadar contra a maré, ele colocou uma resistência e ele conseguiu passar para o próximo nível, né? A gente conhecendo a vida de José, o próprio Deus, eu acho que ele plantou o sonho na vida do José para ele nadar contra a maré. Porque José era o único filho da Raquel e de Jacó, né? E ele acabou sendo um filho, não vou falar mimado, mas era o filho que o pai amava, diferente dos outros 10, né? E José, ele teve um sonho. E eu acho que o próprio Deus, ele deu esse sonho para José falar esse sonho e para Deus colocar ele contra a maré. Porque se não fosse Uhum. maré, a gente pode imaginar que José ia ter uma vida similar ao que os filhos, os irmãos dele tiveram, de estar aquela vida de ser pastor, plantar e tal, dentro daquela comunidade onde eles moravam, né? Então Deus colocou a maré e José foi jogado no poço. Depois ele teve uma experiência com Deus e depois José ele foi vendido como escravo, depois ele foi preso, Potifar jogou ele na prisão e depois ele virou um governador. Depois de 14 anos, o próprio Deus mudou a história dele através do sonho que Deus colocou. Ou seja, José nadou contra a maré. E era a vontade de Deus, porque Deus mandou essa loucura na vida de José, né? Sim. Então, eu queria que você cite algum exemplo. O que você acha dessas situações? Porque as pessoas, muitas das vezes, elas querem relaxar nessa situação e elas não querem que Deus provê, Deus ajudar elas em situações. Elas estão muito cômodas, muito relaxadas. Então, eu estava ouvindo uma frase do evangelista Billy Graham, Uhum. que eu me inspiro muito nesse homem de Deus, que o Senhor já o recolheu, mas ele deixou um legado. E ele diz assim: quando você recebe a Cristo, você vai contra a maré da estrada larga. Uau.
Então, tem muito a ver com isso que a gente está falando. Sim, Eu me converti no ensino médio. certo. Ali já terminando quase o 3º ano do ensino médio. E o sonho do meu pai era que eu fizesse faculdade. Uhum, E naquele momento eu não conseguia me encontrar. Tudo que eu queria era Jesus, uhum, naquele momento. Então eu estava nadando contra a maré. uhum, E não que a gente não possa fazer uma faculdade, mas no meu certo. caso, é algo que queimava no meu coração. É que Deus tinha um propósito na sua vida. Isso, o E as propósito. pessoas, seu pai, não entendiam, porque o propósito era Deus e você. Isso que acontece Isso. muitas das vezes. A pessoa vê, tá indo na igreja, tá falando de Cristo, mas é o propósito que Deus tem com ela. É um relacionamento entre Deus, o pai, e o filho que ele escolhe. E não adianta as Isso. pessoas julgarem. O que eu Não vejo muito, adianta. julgam, não sabendo o processo, não sabendo que é propósito que Deus plantou, né, no coração da vida da Sim, e pessoa. como cristão nós não podemos ser neutros, né? Nós vamos ter que fazer escolhas na nossa história. Certo. E eu lembro, assim, que foi muito difícil, porque era o sonho do meu pai, né? A filha mais velha, Aham. a primogênita, eu quero ver ela formada. E aí eu frustrei o sonho do meu pai daqui da terra, né? Uhum. Meu pai terreno, mas comecei a buscar os sonhos de Deus para mim. E Deus me deu uma palavra, que ele tinha me chamado para ser uma pastora. Uhum. Ali eu acho que eu estava com 2 anos de conversão. Aham. Deus usou um tio meu Aham. em Deus, assim, num momento, assim, em família, em oração, e Deus falou aquilo pra mim. E eu vi que era Deus, porque aquele meu tio, na igreja que ele congregava, não tinha pastora, né, na Certo. época, e ele usou essas palavras: Deus te chamou pra ser uma pastora. E eu guardei aquilo no meu coração. Guardou, mas ao mesmo tempo buga a mente da pessoa. Na hora, assim, Porque eu né? já recebi esses tipos de profecias e acabei bugando. Só que hoje eu entendo, depois de 9 Isso. anos. Depois vai amadurecendo. Exato. Eu recebi aquela palavra e depois de 18 anos eu fui consagrada. Amém. Então, Deus liberou, me mostrou o que tinha lá na frente. E Certo. dependia de mim caminhar sobre aquela palavra ou não. Só que ele colocou o processo para você aceitar. Colocou o E processo. você teve que nadar contra a maré. Tive que nadar contra a maré para começar não fazendo a faculdade ali no início. E aí eu me casei e já casei sendo mãe de 2 filhos, porque o meu esposo ele tinha ficado viúvo. Uhum. Então foi muito desafiador na Aham. minha história. Então eu olhava as minhas amigas tudo se formando Você comprou a e maré, então. isso. Você acabou comprando. Aí eu entrei ali naquele processo todo Aham. e aí eu lembro que eu orei porque eu queria um emprego, um bom emprego, passei num Sim. concurso, Legal. comecei a trabalhar na prefeitura e ali fui buscando a Deus e sempre nadando contra a maré. Certo. Aí chegou uma época que eu comecei a fazer teologia e aí meu pai aos pouquinhos ele começou a aceitar. E ele falava, não falava pra mim, mas falava pras pessoas: "Olha, Uhum. minha filha, né, ela tá fazendo teologia", mas pra mim ele não falava. E eu lembro que eu fiz teologia e a minha irmã se formou em 2 faculdades, fez um Legal. mestrado. Então, assim, às vezes eu lembro que ele falava dela, né, mas eu entendia que o meu propósito era esse, Sim. de fazer aquilo que Deus me chamou. Uhum. E aos poucos ele foi entendendo isso também, o meu pai, né. E chegou um tempo que o Senhor foi falando no meu coração que era tempo de deixar o meu concurso. Uau. E um emprego, né, ali, né, seguro, Uhum. que eu tinha conquistado, e Deus começou a me pedir. Aí você. E aí, mais uma vez, eu nadar contra a maré, Ah, né? Porque ali eu tinha uma segurança, vamos dizer assim. E sim. o Senhor falou: eu quero você em casa, eu quero você cuidando das minhas coisas. E hoje eu tô entendendo pra onde Ele tá me levando, mais Certo. do que nunca. A gente escolhe as vontades de Deus na nossa Isso, as vida. vontades de Deus. E aí foi com muita oração, com muito choro. E foi muito incrível, porque o meu esposo falava: a hora que Deus me abençoar um pouquinho mais, você vai sair. Sim. E nesse processo dele me pedir para sair, foram 3 anos. Uau. 3? Acho que deu um pouco mais ainda, uns 4 anos até eu conseguir E entender também, né? entender, assim, ter aquela convicção. E eu tinha que saber, eu ia ter que abrir mão de muitas coisas. Muitas vezes o próprio. Não vou falar erro, mas a gente deixa que isso trave, né? A gente acaba Isso. deixando que o processo fica travado
Por medo, Por medo. ou por medo de, será que é vontade de Deus? Por medo, será que Uhum. é pra mim? Será que é Deus? Será que devo aceitar? Então é complicado, sei como é que é. E a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é Aham. fiel para terminá-la, para Amém. cumpri-la Sim, até a isso é vinda de verdade. Cristo Jesus. Isso é fato. Isso é fato. Aham. Então, nós não podemos paralisar no processo. E uma coisa que Deus falou comigo, já faz uns 4 anos que ele vem falando comigo, vai com medo mesmo. Uhum. Quantas coisas eu fui desafiada que eu falava, não, Senhor, e ele falava, vai com medo mesmo, porque no processo eu vou te capacitar, eu vou te mostrar. É que todas as pessoas que passam pelo processo com Deus, elas acabam tendo medo. Porque o próprio Deus, ele quer se manifestar. Você não vai conseguir sozinho. Não. Você vai ter que pedir a minha ajuda. Eu vou ter que te ajudar. É um processo que o próprio Deus mostra pra gente que nós dependemos dele. Sim, Totalmente. Em todas as questões, em todas as razões. Na parte familiar, espiritual ou na parte do trabalho. Muitas vezes a gente quer trabalhar de um jeito, fazer o nosso processo, mas Deus fala, isso não é pra você, eu tenho algo melhor. E puxa. puxa. Ou a nossa família, eu falo, Deus, eu quero a Rebeca, aquela Rebeca. Mas Deus fala, não, tem algo melhor. Aí ele te Isso. leva. É o processo, demora, só que acontece. E flui. O tardar de Deus, muitas das vezes demora o tempo. Só que a maioria das vezes, ela é muito melhor do que a gente sempre imagina, né? Com certeza. Amém. E outra razão que eu anotei aqui é que nas dificuldades aparecem as oportunidades. Isso. Nadar contra a maré. Eu anotei aqui uma razão a respeito do trabalho, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Porque muitas das vezes poder nadar contra a maré em questões do trabalho é que as dificuldades aparecem. Ou seja, as oportunidades, elas muitas das vezes aparecem nas dificuldades. Um exemplo, por exemplo, na pandemia, tudo fechou. Pouca gente ganhou muito dinheiro e muita gente ficou no conforto. Sim. Só que imagina se essas pessoas, com a mentalidade de hoje, elas pudessem mudar a sua história, voltar ao passado e fazer diferente. Eu acho que a vida deles, eles iam mudar, porque eles iam ver todos os erros que cometeram, que estavam no comodismo, e acabam tendo mudado, porque a maioria... Eu conheço muita gente que ganhou muito dinheiro na pandemia. Uhum. Só que eu sou um dos que estava relaxado, que acabei não ganhando. Então, muitas das vezes a gente encontra as oportunidades nas dificuldades, né? Isso mesmo. Ah, E foi esse processo porque eu decidi pedir minha exoneração. sim. Foi acho que 1 ou 2 semanas antes da pandemia, que estourou a pandemia. Eu não Aham, sabia do sim. que ia acontecer. Aham, Mas eu cheguei lá, meu esposo falou, então vai, é agora. Eu lembro Aham. que eu liguei pro meu gerente e falei, amanhã eu tô indo na prefeitura pedir minha exoneração. Ele levou um susto, assim, ele falou, o quê que Você escolheu. Sim, porque junto com meu esposo orando durante todo esse tempo, e nós E foi entendemos bom, assim, pedir? Foi muito melhor difícil. do que... Muito difícil, Sério? muito difícil, porque vem os medos. E Certo. agora? Como que vai ser? Certo. Né? Aham. Eu vou. Aí vocês. Isso foi depois ou antes? Desculpa. Do quê? Da pandemia. Foi antes. 2 semanas antes Aham. de começar tudo, de fechar tudo. Caraca. Eu pedi as contas. Você pediu as contas. Só que se você estivesse na empresa, eu acho que eles mandariam embora, ou não? Não, porque era concurso público. Ok, entendi agora. Então, né, como eu era concursado, Aí então. você se arrependeu. Não me arrependi, porque eu Ah. tinha uma palavra. Ok. O que que é? É o nadar contra a maré, é a renúncia. Exato. É a renúncia. O próprio Deus, ele já colocou E isso. é a dependência. Exato. Entende? Entendi. Só que eu estava nesse processo de realmente falar. Meu esposo deixava claro, Thay, você sabe que quando você sair, vai ser assim, Vai ser difícil. assim, vai ter que ter algumas renúncias. Iremos depender totalmente do Pai. Sim, ele tem o trabalho dele, graças a Deus e tudo, mas ele falava, você sabe que as coisas vão ficar mais estreitas. Ok. E eu falava, não, mas eu creio que o Senhor tá me chamando para novos lugares, novos níveis. Aham. É como Ezequiel, né? O rio que Deus conduziu ali, Ezequiel, Sim. que chamou ele para águas mais profundas. Sim. Nós é que escolhemos se a gente vai ficar no raso ou se a gente vai para o profundo. Deus, ele coloca a opção e a gente deve escolher. Isso, e ele tá disposto a nos conduzir. Ele fala, vem e vê.
Vem ver o que eu quero fazer. O próprio Jesus tinha que escolher. Isso. Olha a palavra, o próprio Jesus tinha que escolher quando Jesus estava orando, o próprio Jesus orando a Deus, ele falou: Deus, afasta de mim esse problema, Isso. afasta de mim a cruz, afasta de mim esse cálice. Mas afinal, que seja feita a sua vontade. Então a gente vê que Jesus, ele tinha que escolher se ele vai na cruz ou ele ia viver a sua vida, né? E no final das contas, o próprio Jesus também nadou contra a maré. É um processo que a pessoa deve escolher. Qualquer pessoa do mundo deve escolher se vai nadar ou se vai deixar levado pelas correntezas, né? Isso. Pelo sistema desse mundo. Ou você vai escolher o sistema, Isso. a sociedade, ou você vai escolher Deus. Não tem outra. Duas opções. Não tem outra opção, é essas duas. Ou você vai fazer as vontades no mundo, ou você vai fazer as vontades do Pai. É simples e ponto. As pessoas não querem entender esse ponto de vista. E por isso que muita gente, eles passam pelo processo e não entendem por que sofrem tanto. Isso, entendeu? Aí isso acabam mesmo. pela arrogância do ser humano e por ser pensando que ele é o bambam da história, ele acaba deixando que Deus, ele permite que Deus não entre na vida dela e acaba mudando tudo e você faz da sua vontade. Você faz do jeito que você quer e você acaba batendo, né, cara, no Isso. chão. Sabe o que a gente precisa? Ter um coração ensinável. E um amadurecimento. O que eu Isso. vejo hoje em Deus, né? Porque as pessoas estão fazendo do jeito que elas querem, elas não querem entrar na vontade de Deus, no propósito do coração de Deus. As pessoas querem que a sociedade leve junto, entendeu? Sim. A sociedade hoje em dia, ela tá brincando, e principalmente com a internet, tem captado os olhares dos jovens, a mentalidade dos jovens, até das crianças, dos adultos, com jogos na internet, com vídeos no YouTube, com a TV, e tem captado isso e tem jogado a nossa vida espiritual, desculpa a palavra, no lixo. No lixo. E as pessoas estão ainda cômodas, não estão entendendo que Deus tem algo muito, 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 muito melhor para elas. Isso. Né? E tem algo que eu li também essa semana, que eu até ministrei sobre isso, que o evangelista Reinhard Bonk, ele disse uma vez, que eu vou falar aqui, que eu acho muito impactante. Ele disse que Jesus precisa sair da Bíblia. Ele precisa sair da Bíblia e entrar na nossa vida moderna. Uau! Isso é Porque fato. muitas vezes a gente tem várias bíblias de estudo em casa, muitos livros. Eu sou uma pessoa que eu amo livro, então eu tenho livro para tudo que é lado da minha casa. Sim, só que muitas vezes as pessoas não deixam que Cristo saia da Bíblia. Isso, e aí fica ali, eu tenho várias bíblias de estudo, eu sou cristão, né? Eu vou no culto todos os domingos, mas Jesus não sai dali e entra na nossa vida. A gente continua conduzindo a nossa vida do jeito que nós queremos, no nosso conforto, para satisfazer as nossas vontades. Certo. E Jesus fica ali, muitas vezes, onde a gente permite que ele entre só, e ele quer entrar em toda a nossa casa. A gente muitas vezes deixa Cristo na caixinha. Isso. E não quer que ele entre na nossa vida. A gente deve se permitir. Isso. Né? E ele fala que a igreja não deve ser o túmulo de Jesus. Eu achei isso muito forte. Uau. Ele fala assim, ó: frequentemente é assim que parece. Algumas congregações parecem estar sentadas em volta do caixão de Jesus, velando o corpo morto de Uau. Jesus. Eu falei, meu Deus! Sim. Como se fosse um Jesus que não ressuscitou. Exato. Que vive, que tem um propósito vivo para cada um de nós. Ele diz assim: aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Então, mas nós precisamos estar dispostos a acessar esses lugares, esses novos níveis, disposto a deixar as coisas de menino. Aceitar o processo. Aceitar esse processo para maturidade. Aceitar, nadar contra a maré. Isso. E ele fala que Jesus ele veio para libertar os cativos, Sim. os oprimidos pelo inimigo. Ele não veio para deixar as celas das prisões mais confortáveis. Sim. Ele não veio para deixar a nossa vida mais confortável, colocar ali um Wi-Fi, um ar-condicionado, um conforto. Não, ele quer as pessoas fora da prisão. Sim. Ele quer a nossa vida fora das prisões.
Ele quer libertar, ele quer curar, ele quer transformar, ele quer dar Amém. um propósito, um destino. E é isso que ele fez com a minha vida. Então, a partir do momento que eu abri mão, aí eu fiquei em casa, eu já tô em casa, vai fazer agora 4 anos. E nesse processo todo eu pude exercer melhor aquilo que Deus me chamou para fazer, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa. E agora o Senhor me sinalizou e disse que é o tempo e eu vou começar uma faculdade. Amém. É uma coisa que aconteceu agora. Amém. Então, assim, e é Era o algo processo. que tem tudo a ver com aquilo que eu já faço. É o processo. É o processo. Então ele fala: confia em mim, caminhe conforme eu tô te chamando, eu vou te levar aos níveis. Deus, Omar, ele não é um pai irresponsável. Ele não vai chegar e nos colocar em águas profundas, sendo que a gente ainda não sabe nadar. Uhum. Então ele vai nos ensinar a nadar. Ele vai nos chamando. Eu lembro do meu pai, quando a gente era pequena, ele levava a gente ali na prainha e falava assim: pula aqui. Aí ele ficava com os braços abertos, né? E a gente olhava assim com medo. Ele falava: pode pular que eu tô aqui. Aí a gente pulava, ele nos segurava. Então é assim que Deus faz. Ele fala: vem, vem mais um pouquinho, vem mais um pouquinho. Porque nós somos chamados para entrar no rio. E às vezes a gente fica esperando que o rio nos alcance, mas ele fala: entra no rio, que esse rio vai te alcançar e te conduzir. Amém. Então é isso que eu vejo hoje, eu falo: meu Deus, tantas promessas hoje se cumprindo. Mas se muitas vezes eu ficasse ansiosa ou eu quisesse fazer da minha vontade, eu teria atrapalhado o plano de Deus. E talvez eu não estaria andando onde eu estou caminhando hoje. Sim. Mas é obediência, é renúncia, é fome, é sede dele, é desejo de estar com ele, é desejo de conhecê-lo, é ter uma vida devocional. Você tem que fazer escolhas. Você tem que escolher qual que é o significado da sua vida, o que que te dá alegria para viver, qual que é, para mim é Cristo. Amém. Para mim é Cristo. Então, eu procuro estar com As ele, ter pessoas esse não tempo entendem com essa ele. alegria que a gente tem por Cristo, né? Que Sim, o Espírito Santo, ele quando entra na vida da pessoa, a pessoa é mudada, transformada por uma experiência sobrenatural que Deus ele coloca na nossa vida. E as pessoas de fora, elas olham na gente de um jeito. Que loucura é essa aqui? Que negócio que o cara fumou? Por exemplo, que troço que o cara bebeu? O que que tá acontecendo? Por que que ele tá tão alegre? Por que houve essa transformação na vida dele? Então, quando Cristo ele entra, ele limpa tudo. Ele limpa limpa tudo. tudo. Muda tudo, muda a Amém. nossa história. Então eu E falo sempre pra assim, melhor, sempre né? para melhor. Eu falo que a Tayane Aham. de 20 anos atrás é outra Tayane hoje. Sim. Mas uma coisa eu digo, eu continuo amando Jesus Ah, como no primeiro dia. amém. E isso queima no meu coração. E isso que eu falo para as pessoas, você precisa ter um encontro com Jesus e entender para o que ele te chamou. Porque quando você entende, não importa os processos, não importa se a maré vai estar difícil, que parece que você não vai suportar, mas se você olhar para os olhos de Jesus, você vai ter sempre segurança de que ele está com Você você. vai entender o propósito de Deus, por que foi Jesus, por que Jesus foi na cruz por amor a nós. A alegria que o Espírito Santo coloca no nosso coração por Jesus é tão sobrenatural que a gente acaba amando Jesus mais que os nossos filhos, mais que o nosso marido, mais que o nosso trabalho, nosso carro, nossa vida, nossa casa, mais que tudo. Aí chega alguém que não conhece Deus e não conhece Cristo, porque todo mundo fala que conhece Deus, mas nem Uhum. todo mundo conhece Deus. E fala, por que que você fala de Cristo? Você pode falar de Deus. Por que que você fala tanto de Cristo? Por que que você fica tão alegre? O que que eles fizeram uma lavagem cerebral na nossa igreja? O que que aconteceu? Então as pessoas não entendem esse encontro que muitos cristãos têm de ter essa experiência com Cristo e você acaba depositando toda a sua fé em Cristo. Essa experiência é única. E eu fico privilegiado, eu sei que você também fica privilegiado e privilegiada pela experiência que a gente teve com Cristo e pelo nosso testemunho de vida que a gente teve com Cristo. Porque 9 anos atrás, eu, por exemplo, eu tinha uma vida totalmente mudada. Eu mudei totalmente. Eu era uma pessoa e Deus mudou totalmente todo o meu caráter, a minha visão, a minha mentalidade,
Os meus pecados, graças a Deus, foram E remidos. amém. As minhas vontades, graças a Deus, foram muito, muito tão diminuídas quanto hoje. Não vou falar que eu sou um santo, não. Uhum. Mas, pô, eu fazia as coisas de um jeito humano. Eu deixava a carne fluir. Eu não deixava que o Espírito Santo agisse na minha vida. Mas depois que conheci Cristo, mudou. E as pessoas não querem entender esse processo. A sociedade, ela planta. Na verdade, o próprio inimigo, ele planta que a sociedade te vê de um jeito, ok? Mas como é que Deus vai me ver? Aí as pessoas te vê de um jeito, pensando que você é errada, mas no final das contas você acerta. Ponto. Sim, Né? E a gente não vai deixar que o sistema mude a nossa mentalidade porque o sistema quer. sim. Né? Se o próprio Deus mandar nadarmos contra a maré, a gente vai nadar. E se Deus quiser também que a própria correnteza nos leve até a praia ou até outro nível, a gente vai deixar que Deus faça. Quem habita na nossa vida, no nosso coração, é querer esse ponto, E né? ponto. Então é você realmente se esvaziar de si Amém. mesmo, Sim, para que você possa ser conduzido por ele. sim. Porque se você não for conduzido por ele, você não vai conseguir Uhum. nadar contra a maré. Então é realmente encontrar os olhos de Jesus na sua história, na sua vida. E eu falo assim, pode me tirar tudo, só não me retire de A mim o tua teu espírito, a presença, o tua teu espírito, presença, sim. porque o Senhor é tudo que eu preciso, jamais eu vou conseguir pagar Depois que a aquilo que ele gente fez. prova essa experiência, depois que a gente conhece o Espírito Santo, a gente vê que a gente não consegue viver sem ele. Não, E quando eu tive essa experiência e hoje com a minha mentalidade, eu posso viver sem meu filho, eu posso falar, eu posso viver sem a minha esposa, eu posso viver sem meu carro, sem meu trabalho, sem ter nada. isso. Mas com Cristo eu não posso viver. Deus pode levar meu filho hoje, de 1 ano e meio. Mas se ele tirar o espírito dele da minha vida, eu acabo morrendo. Porque o sopro que ele nos deu, o espiritual, ele é tão incrível que cada vez você se sente melhor e você se conforta em questões que você sabe Deus está aí. E você se Isso. conforta, o próprio Espírito Santo te conforta, te consola, te chama e você sente o abraço, o amor de Cristo. Isso é real, isso é É fato. fato. E você falando assim, é nos momentos assim alegres a gente sabe que ele tá ali. Sim, Mas nos momentos das tribulações, das maiores provas na nossa vida, onde ele mais se revela, sim. né? Eu perdi o meu pai o ano passado Como é que foi essa e experiência? foi uma experiência muito profunda, porque eu sempre orei pelo meu pai, pela conversão dele, e eu falava para Deus que o Senhor completasse a obra, né, na vida dele. E quando eu soube que meu pai estava ali com Covid, eu lembro que na hora meu coração acelerou, porque foi na época que muitas pessoas estavam morrendo. E eu comecei a orar, minha mãe e ele ficaram muito mal. E eu lembro que teve um dia que ele me ligou e falou que ele estava muito mal. E aí meu coração disparou. Ah, O medo, né? O sim. medo veio, o medo chegou e o Senhor falou assim pra mim, ele tá com medo. E eu falei, pai, eu tô aqui orando pelo Senhor. E aí ele foi internado e ele saiu do hospital porque ele tava com muito medo. Ele fez darem alta pra ele. Meu marido teve que ir lá Forçou buscar a ele. barra. Aí ele falou: o senhor não vai aguentar, o senhor precisa voltar. E ele voltou. Foi muito difícil pra ele. Hum, E no outro dia, Deus me deu a oportunidade, porque ele foi entubado só 2 dias depois. uhum. E eu fui levar algumas coisas que pediram e eu coloquei uma carta. E eu falei assim, pai, eu sei que o senhor está com medo, mas eu quero dizer pra você que Jesus está aí com você. Amém. Essa é a hora. Eu falei pra ele, entrega a sua vida a Jesus, deixa, ele vai cuidar de você. E eu lembro que eu entreguei aquela carta e no outro dia à noite ele foi entubado. Uau. E aí começou um processo muito profundo de muita busca em Deus. O que eu já fazia agora era eu parei tudo Parou tudo e pra só orar, orar, focou orar, nisso. orar, orar e clamar pelo meu pai. Tem muitas experiências, se eu fosse contar o que eu vivi nesse processo, Hum, meu Deus se revelou em cada detalhe. E teve um dia que eu tava tão assim, eu lembro tão desesperada na frente daquele hospital que você não podia entrar, não podia fazer não visita. podia fazer nada, né? E tava frio, era a época do frio, e eu ia todo dia orar na frente do hospital, sozinha. Se o Anderson pudesse ir, ele ia comigo, mas eu ia. E aí eu lembro que tava muito frio aquele dia, eu parei lá na frente, eu olhei e falei, Deus, eu queria tanto entrar lá. Uhum.
Eu falei pra ele: "Eu queria tanto poder entrar lá". Aí ele falou assim pra mim: "Eu tô aqui". Aí eu lembro que eu estava, assim, deitada no carro, dentro do carro, assim, Sim. e eu senti ele me pegar no colo. E ele falou assim: "Eu tô aqui e eu tô cuidando do teu pai. Aham. Você não pode entrar, mas eu posso". E ali eu chorei, chorei no colo de Deus mesmo, eu nunca mais vou esquecer aquela experiência. Uhum. E aí eu fui confortada. E passou, teve todo um processo de muita oração, foi quase, acho que deu 2 meses meu pai internado. Caraca. E eu orava muito porque eu não queria enterrar meu pai sem me despedir do meu pai. Porque eu tive essa experiência. Um mês antes do meu pai ficar doente, uma amiga enterrou o marido e eu participei de tudo. Caraca. Deus me preparou, Deus te Omar. preparou. Deus me preparou porque eu nunca tinha passado pelo luto. Como não amar esse Deus? Sim, Eu ministrei na igreja sobre luto e eu nunca tinha passado por luto. Eu certo. tinha aconselhado Isso muitas quanto tempo pessoas antes? um mês antes Ah, do meu pai ficar doente. aí você. Ministrei na igreja, eu falei ainda pra pastora Susan: "Susan, eu nunca perdi ninguém muito próximo". Aí ela falou: "Mas eu quero que você fale da questão espiritual do Certo. luto". E eu falei: "Então tá bom". Deus estava me preparando. E Deus queria falar com você através da família, né? O Da luto familiar, Sim, não espiritual. sim, isso E mesmo. você já estava aprendendo. É que Deus ele já fala antecipadamente, né? Isso, ele já nos Se prepara. prepara. E eu sei, assim, que daí passou aquele tempo eu orando e teve um dia que eu estava muito desesperada, o Senhor falou: "Até agora eu não fiz, então confia em mim". Eu orando para que meu pai fosse transferido pra UTI, que eu pudesse visitar. Uhum. E aí no outro dia saiu a transferência. E eu tive que enfrentar, de entrar lá, de ver Sim, meu pai naquela situação, pra mim era muito doloroso, mas sim. cada vez que eu entrava eu falava: "Deus, entra comigo". E eu orava com ele, eu cantava com ele, e ele segurava forte a minha mão, eu Glória a falava: Deus. "Deus", eu falava assim: "Entra comigo". Daí eu falava: "Pai, Jesus tá aqui, eu tô lá, ó, orando pelo Senhor, mas em todo momento eu tô com o Senhor", e ele balançava a cabeça, e foi muito sobrenatural, assim. Um dia antes do meu pai morrer, eu lembro que eu pedi pra Deus, eu falei: "Senhor, é muita dor". Eu falei: "Se o Senhor, eu sei que o Senhor pode curá-lo", porque a gente orou por muitas pessoas que saíram andando do hospital, que tinham Sim. ficado entre a vida e a morte. Uhum. E eu sabia que Deus podia tirar meu pai de lá, eu não tinha dúvida disso. As vontades de Deus nunca são as nossas Só que eu vontades. sabia que a vontade dele era soberana, É. e ele é um Deus de muito cuidado. E naquele Aham. dia ele me deu uma palavra muito pontual em Daniel: "Desde que você começou a ouvir, que você começou a orar, eu ouvi as suas orações. Aham. E agora eu vim trazer a resposta". Certo. Só que a resposta eu não É que a sabia. gente fala de vontades, mas muitas das vezes o processo carnal que o ser humano não consegue mais aguentar viver a vida, né? Aí você Sim, já chega igual um carro, já estragou, morreu. Tipo, desculpa a palavra, mas é a realidade, né? sim. Só Tipo, você chega um tempo que não vai Não mais, vai né? só que assim, foi tão algo muito sobrenatural, porque Deus deu um sonho para o meu filho nesse processo, meu pai melhorou e eu achava que ele ia sair de lá. Aham, Ele melhorou e de um dia para o outro ele teve uma piora. E aí eu lembro que eu cheguei no hospital e eu vi que ele estava mal. Eu acho que é a pior experiência na vida de um filho, né. aham. E aí eu lembro que eu orei por ele, e quando eu terminei de orar, que a enfermeira falou assim: "Terminou". Eu lembro que eu coloquei a mão no peito dele, eu repeti muitas vezes: "Pai, eu te amo, pai, eu te amo". E eu senti uma paz, mas uma paz que eu nunca mais eu vou esquecer daquela paz que eu senti, foi algo muito sobrenatural. Uhum. E eu saí de lá, e falei: "Deus, mas por que que eu tô sentindo essa paz?", né. Cheguei em casa, falei para o meu esposo, falei: "O médico falou que ele tá ruim, que ele piorou, e eu tô sentindo paz". Deus já estava te confortando, né? E aí no outro dia o Senhor recolheu ele. Mas eu creio que você vai ver ele na glória. Com certeza, eu tenho Amém. convicção disso, Amém. porque o Senhor trabalhou nesses 2 meses na vida do meu Ele pai. passou pelo processo. Se Isso, ele, eu acho que muitas vezes a gente entende, olhando essa história, se ele não passasse pelo processo, sim, ele não poderia ter salvação. isso, Exemplo, né? Então ele tinha que passar por esse processo tão rigoroso para poder entender e escolher Cristo como único Salvador para ter essa vida eterna, isso. E né? foi algo que eu orei a vida inteira. E na verdade, terminando, finalizando sobre isso, Hum, na minha vida, o que eu encontrei, eu percebi, assim, que é possível vencer o luto, porque eu vejo muitas pessoas que não conseguem seguir a vida.
E os primeiros meses, claro, foram muito difíceis, né? Muito difíceis pela falta, pela saudade, até hoje, né? Tenho saudade, mas eu venci. Amém. Eu venci e eu falo, é possível vencer quando o quê? Quando a gente tem uma vida nele, Se venceu com escondida ele. nele, Amém. em Isso é, Deus. isso é fato. Isso é fato. Porque sem ele a gente ia acabar nos entristecendo, deixando tudo pro lado, jogar tudo Isso, pro ar, né? isso mesmo. E sigo remando contra a maré Amém. e buscando essas águas profundas em Deus, né? Cada dia mais. É verdade. Ah, eu escrevi aqui outra razão que é melhor nadar contra a maré. A outra razão que a nossa concorrência é diminuída, ok? Ok. Eu vou falar em questões não espirituais, porque seria ignorância se a gente falar em espirituais. Mas a concorrência no sentido de trabalho, né? Eu queria falar mais do trabalho, porque as pessoas acho que elas têm anseio de buscar a parte financeira, e muitas das vezes as pessoas acessam outros canais e buscam coisas que não tem nada a ver, né? Eu não ia comentar sobre isso, mas acabam acessando páginas de coaches que usam da palavra em vão para poder se beneficiar. Então eu queria muito usar o canal, né, o FatoCast, para beneficiar no sentido da palavra, né? Uhum. A razão que a concorrência é diminuída, nadar contra a maré, né? É que enquanto os outros façam as coisas similares aos outros, a gente deve escolher entrar contra o sistema, né? Enquanto, por exemplo, os outros, quando eles nadam a favor da maré, as outras pessoas, elas acabam querendo que você faça o mesmo que elas. Mas muitas das vezes as pessoas vivem de um salário que não é a favor, ou se você não merece isso, né? Como uma pessoa cristã, como filha de Deus, você não merece esse salário, você precisa de algo melhor, ok? Uhum. Aí você não escolhe viver, nadar contra a maré e você deixa, vou com os outros. Então, muitas das vezes, nadar contra a maré é uma oportunidade que você consiga alcançar objetivos que Deus ele proporcionou e colocou no seu coração, né? Isso é sair do comodismo. Exato. Eu acho que era similar às dificuldades aparecem, agora que eu vi. Sim, sim. Eu anotei aqui sobre o Jonas. Eu não sei. Eu queria passar isso, mas eu não sei se eu vou conseguir passar. Para a gente ter um exemplo, né? Quando Deus chamou Jonas, Deus mandou Jonas ir para Nínive, né? Uhum. Para ele pregar. E Jonas, com medo da parte de perseguições que havia naquele tempo, ele acabou fugindo para Tarsis. Só que a gente vê a história de Jonas, ele não nadou contra a maré, porque Deus não estava mandando ele Uhum. fazer algo diferente. Aí Jonas aceitou nadar a favor da maré. Ou seja, Uhum. você nada em questões de favor à maré, mas não contra. Você, por exemplo, você escolheu que Deus entrasse, que ele colocasse a maré ao seu favor para você acabar se arrependendo. Uhum. Ou seja, muitas das vezes o próprio Deus ele coloca a maré na nossa vida em força e um jeito mais rígido para você entender. Uhum. Você entendeu? Chamar nossa atenção. Exato, é para você se arrepender, você falar, cara, eu errei. Então, muitas das vezes, o processo de Deus, que é a maré, do processo de Deus é uma maré leve. Mas quando você optar de fazer a contra-vontade de Deus, o próprio Deus coloca uma maré muito mais além do que você imagina e suportar. Sim. Então, o Jonas é um exemplo que ele acabou fugindo para Tarsis e ele entrou naquele navio, ele se escondeu e tal. E as pessoas estavam. E veio uma grande tempestade no meio do mar, e os marinheiros começaram a orar e perguntando para cada um, orando pro Deus dele, né? Cadê? O que aconteceu? Por que você está fazendo isso, Deus? E o culpado de tudo isso era o Jonas, né? E ele estava Uhum. escondido lá dentro do porão, até que chegou o marinheiro e falou: O que você está fazendo aí? Vai clamar ao seu Deus. E eles acabaram jogando a sorte e o Jonas caiu. Eles acabaram jogando Uhum. Jonas no mar e a baleia acabou. O próprio Deus colocou uma baleia lá para acabar
engolindo Jonas. Uhum. E Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga da baleia, do peixe, para ele entender o processo. Entendeu? Porque às vezes a gente não entende o processo, até o próprio Deus ele coloca você tá querendo isso, então eu vou ir com toda a força. Então o próprio Deus ele colocou o sobrenatural em ação para você entender que você deve fazer essa vontade. A gente está falando de nadar contra a maré em umas questões espirituais de fé, Uhum. de ação, de coragem. De obediência. Exato. Da vontade de Deus. Mas quando Deus coloca a maré ao seu favor, porque você acaba desobedecendo Deus, isso é muito mais além do que a gente imagina. E Jonas, ele orou e clamou, e Deus acabou perdoando ele, e a baleia vomitou ele, né? Sim. E ele acabou fazendo as vontades de Deus. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas só aprendem, né? Sim. Quando o próprio Deus ele coloca a maré de um jeito mais forte. Mas quando você nada contra a maré de um jeito mais tranquilo e você sabe que o Deus colocou esse obstáculo para te fortalecer, você vai conseguir chegar lá, mas de um jeito mais fortalecido, entendeu? Muitas vezes essa maré ela vem para nos despertar. Exato. Nos despertar do sono, do comodismo que a gente entrou. E a gente acaba fazendo sofrer não só nós mesmos, mas as Sim. pessoas ao nosso redor quando a gente está nadando contra aquilo Aham. que Deus tem para nós, Aham. né? Quando a gente resiste àquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. E Ele é um pai que tá ali o tempo inteiro sinalizando, não é esse o caminho. E Ele usa essas situações para nos trazer de volta. Sim. Tanto que Jonas foi jogado novamente de volta ali, Sim. aonde ele não deveria ter. O próprio Deus permitiu isso para ele aprendesse, né? Sim. Só que o maior erro das pessoas que eu vejo hoje em dia, as pessoas que não conhecem a Deus, escuta essa, tá? Que quando elas pensam que o próprio diabo coloca você para nadar contra a maré. A gente falou muito de Deus, vamos falar um pouco de diabo, porque a gente não tem falado muito de diabo, porque as pessoas precisam conhecer o inimigo. É muito difícil hoje em dia, as pessoas não estão mencionando mais diabo, porque é como se fosse... A sociedade quer mostrar para as pessoas que o diabo não existe. Esse é o fato, né? Isso é fato. E o cristão de hoje em dia, ele quer falar muito de bênção, muito de riqueza, e Deus faz, Deus vai prover e tal, mas acaba deixando a história mais importante de lado de falar sobre o nosso maior inimigo. As pessoas têm pensado muitas das vezes que o próprio diabo tem colocado a maré na vida delas como um obstáculo para não chegar a Deus, e muitas das vezes é o próprio Deus colocando essa maré para você conhecer Cristo, para você passar pelo processo, para você ser mais forte, para você passar pelo próximo nível. E isso eu tenho visto muito na vida das pessoas. Sim, porque Satanás ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Sim. Mas Jesus veio para que a gente tenha o quê? Vida e vida em abundância. Amém. Mas muitas vezes começa a espiritualizar tudo no sentido assim, é o inimigo, é o inimigo, é o inimigo. Não, é Deus. É o próprio Deus te parando em algumas coisas, te corrigindo, para que você saia desses lugares que vão te conduzir a caminhos de morte. Sim. Então, Deus corrige aquele que Ele ama. Amém. Isso é fato. Né? Isso é fato, é um pai. Eu corrijo meu filho porque eu o amo. E eu Sim. falo isso, estou te corrigindo porque eu te amo e lá na frente eu não quero que você se perca. E muitas vezes a gente fala que é o diabo e é o Sim. próprio Deus. O próprio Deus, ele corrige. Porque hoje a gente entende na nossa vida familiar. Se você vê o seu próprio filho fazendo erro, se você deixar seu filho fazendo erro, você vai acabar estragando seu filho. Sim. Então, a melhor maneira é chegar e corrigi-lo. Só que o corrigir de Deus é totalmente diferente da correção humana. Sim. É você corrigir seu filho. Deus corrige de uma forma totalmente diferente do que a gente possa imaginar. E é o processo que ele acaba colocando. O que vai julgar Deus? Deus faz da maneira dele, do jeito que ele quer. Então é muito difícil entender o propósito de Deus. Por isso que o FatoCast existiu, para as pessoas entenderem o propósito de Deus na vida delas. Sim. E aqui eu não tô me gabando, mas esse é o propósito de Deus. Sim. Saiu do nosso coração. Sim, porque assim, a gente tem que entender uma coisa. Satanás, ele é legalista. Sim. A maldição sem causa, ela não vai encontrar pouso. E Deus nos dá 2 caminhos. Uhum. Hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele ainda diz, escolha a vida. Amém. Escolha a vida. Sim.
E muitas vezes a gente escolhe desobedecer. Exato. E aí a gente diz, tudo que tá acontecendo é o diabo. Não, é a tua desobediência. Exato. Porque o inimigo não vai agir na sua vida se você estiver debaixo ali de obediência, de renúncia, de uma vida com Deus. Então, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Amém. e andam segundo os seus propósitos. Sim. Então, quando nós amamos a Deus e andamos segundo o propósito dele, tudo vai contribuir. Sim. Até a maré, até a correção, até os dias difíceis. Paulo mesmo dizia, eu sei ter muito, sei ter pouco. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sim. Porque em tudo aquilo ali, Deus estava trabalhando na vida de Paulo. E Deus vai trabalhar na nossa vida também, para a gente entender que nós dependemos totalmente dele. Sim, como diz a palavra também, posso todas as coisas em Cristo, porque Ele me fortalece. Isso. As pessoas não, muitas vezes elas leem esses versículos simples que você consegue entender, só que elas não colocam em seu dia a dia, né? Isso. Como o Aguinaldo tinha comentado sobre Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eles usam essa palavra Sim. para mostrar que Deus, ele é tudo na vida. E acaba as pessoas estão em pecado, as pessoas estão em desobediência. Só que elas acabam pondo essa mentira na mente delas e acabam vivendo essa vida de fantasia. Fato. É Sim. complicado, né? Eu vi um pregador, eu achei bem interessante, não sei se eu vou conseguir falar da forma que ele falou, mas eu achei muito incrível. Sim. Ele dizia assim, por exemplo, a pessoa lá que tem problema com drogas, Jesus vai dizer pra ela, eu amo você. Sim. Eu tô te atraindo para um relacionamento. Ele tá nos chamando, Sim. né? Um pecador, uma pessoa que tá fora da presença de Deus, ele ama, ele quer ter relacionamento. Sim. Aí ele falou, mas a partir do momento em que você diz sim para ele, porque o Senhor, ele quer ser o que? O nosso Senhor e Salvador. Mas não é só o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Amém. Então, muitas vezes a gente quer um Salvador, mas a gente não quer um Senhor. Exato. Então, ele falou, a partir do momento que ele se torna Senhor, é Senhor. Sim. Então, ele vai dar o rumo da sua história. Sim. Então, quando você decide, é muito bom, é maravilhoso. Eu tenho um Salvador, me resgatou, fez por mim o que eu nunca poderia ter feito. Sim. Mas daí vem a notícia ruim, que ele disse, entre aspas. Sim. A notícia ruim é, a partir de agora, você vai ter que sonhar os sonhos dele. A partir de agora, você vai ter que renunciar para viver o propósito dele na sua história. Que é o melhor propósito. Mas muitas vezes a gente está apegado às coisas que nós idealizamos, que nós pensamos que tem que ser de tal maneira. E Deus está falando, entrega, que eu tenho algo muito maior para você. Mas você precisa renunciar. Então, muitas vezes a gente acaba florindo muito o evangelho, trazendo muito assim, Deus é amor, Deus é... mas Deus também é justiça. Né? Quando isso já virou idolatria pra mim. Falar muito Sim. Deus é amor, Deus é amor, Deus é... Pô, se a pessoa conhecer realmente Deus, para de pecar. Simples. Sim. E o problema de hoje em dia que a gente vive, principalmente no Brasil, a sociedade quer mudar o pensamento humano, quer mudar... Eles querem mudar até a própria Bíblia. Sim. Se eles pudessem... E ter o poder de mudar, eles iriam poder. Mas o próprio Deus falou que nenhuma palavra seria mudada. Sim. Né? Sim. E ai daquele que mudar, porque o próprio Deus entra com aquela justiça, com uma loucura, né, que Deus é. Porque Deus, ele, como você falou, Deus, ele ama aqueles que os obedecem, mas quando aquelas pessoas, as ímpias, as pessoas que não o escutam, ele acaba odiando de um jeito. Porque, pô... Você quer ir contra Deus? Você entendeu? Eu até estava escutando sobre isso, mais ou menos sobre isso, assim. Nós somos... O peixe, ele precisa da água para viver. Sim. Não é que Deus é um Deus carrasco que fala, vocês têm que me amar, porque se vocês não me amar, eu vou colocar todos vocês no inferno. Não, ele tá dizendo assim, vocês foram feitos para viver na água, vem pra água, porque Sim. sem a água vocês vão morrer. Exato. Então não é um chamado de um Deus possessivo, Sim. né? Igual aquele namorado possessivo que a menina sofre com aquele relacionamento Sim. doentio. Sim. Deus não tem um relacionamento doentio.
doentio com a Sim, gente. Ele só tá dizendo fora de mim, vocês não podem viver. sim, Eu sou a água que vocês precisam. sim, Eu sou a substância, né, que dá vida a vocês. Eu sou tudo em vocês. sim. Então, e muitas vezes a gente fica ali relutando, se debatendo, e Deus está dizendo: vem cá, eu tenho uma água viva para você. Muito melhor E do que se aí imaginar. você tá pensando assim: nossa, mas que Deus é esse que não quer que eu faça isso, que não quer que eu faça aquilo? Não é sobre não fazer. É sobre entender e chegar num nível que até aquilo que é permitido você renuncia Aham. para viver a perfeita, Agradável agradável e vontade. vontade dele, a boa, perfeita e agradável vontade Amém. de Isso é Deus. fato. Então é quando você entende quem ele é, o pai que ele é, Aham. como ele é um Deus de amor, amoroso, que faz parte a renúncia. Ele sabe o que é melhor, porque ele nos criou Sim. para um relacionamento. Aham. E esse relacionamento foi rompido, e Jesus veio para nos ligar, nos levar novamente ao Pai, Isso é fato. para restaurar aquilo que foi perdido lá no Éden. Sim. Então ele está dizendo: eu tenho vida para vocês, eu tenho uma fonte que vai jorrar no interior de vocês. Então é uma paz que excede todo o entendimento. Sim. É uma alegria que não depende de circunstâncias. É uma alegria só de ter Ele, de ser, de estar com Ele. Sim. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Amém. Uma coisa que você mencionou que chamou minha atenção é quando as mulheres elas brigam, acabam, né, a maioria das vezes brigando, tendo um relacionamento horrível com a pessoa errada, ou muitas vezes o homem cristão Também. tendo um relacionamento errado com a mulher errada e acabam orando para Deus. Deus, por que que você está fazendo isso comigo? Né? Muitas vezes as mulheres ficam orando assim. Mas, pô, a mulher que escolheu ter esse rapaz com seu relacionamento e ela não orou antecipadamente para poder ver se era de Deus ou não e acaba sofrendo, né? Você como pastora, você tá vendo esses problemas fluírem hoje em dia de relacionamento? As mulheres acabam escolhendo a pessoa e não deixando Deus escolher a pessoa. Deus não escolhe, mas não deixando Deus colocar a pessoa certa ao caminho delas. Sim, Você entendeu? sim, eu até ouvi o pastor Luiz Hermínio falar sobre isso, algo que ele viveu, que a filha dele, ela estava noiva. E ele Uhum. disse que olhando de fora, ele via que aquele rapaz não era alguém que seria, que faria com que ela crescesse naquilo que Deus tinha chamado ela. Sim. E ele simplesmente, como pai, ele não impôs, ele não falou: você não vai casar com ele, você, né? Ele simplesmente disse: filha, você tem certeza? Caraca. Né? Naquilo tudo que Deus sonhou pra você, que você sabe que Deus te chamou, será que ele se encaixa nisso? Avalia isso, avalia teu coração, veja se realmente é isso que você quer. Porque se você casar com ele, muitas coisas vão ser diferentes, mas se você disser: pai, é esse, amém, eu vou te abençoar, você vai casar e glória a Deus por isso. E diz que acho que passou não sei quanto tempo, se foi um mês, ela veio e falou: pai, eu orei, eu falei com Deus e eu entendi que realmente ele não se encaixa no propósito que Deus tem pra minha vida. Certo. E ela renunciou àquele relacionamento, diz que foi uma decisão dela. E Sim. Deus, logo depois, ela foi apresentada, né, para uma outra pessoa, ela conheceu outra pessoa ali, e ela casou, e hoje ela flui no propósito dela, no Amém. chamado dela como nunca. Amém. E ele falou: mas porque ela decidiu ouvir e perceber os sinais. E eu me deparo muito com isso, de algumas moças que às vezes vêm para falar, Ah, pedir conselho, aconselhamento. Eu mesma passei por isso, porque eu tive, antes de me casar com o pastor Anderson, uhum. eu tive um relacionamento que eu achava que eu ia casar com aquela pessoa. A gente vive na verdade, a maioria das vezes, por nós assistirmos aquelas novelas, os desenhos animados, a gente tem essa visão de querer viver uma vida de príncipe e princesa, mas Sim, acaba não dando certo, né? Esse é o fato que a gente consegue entender que não é assim. Casamento é um relacionamento, não é uma vida de novela, uma vida de desenho animado, né? isso, você Eu passei por sonha, isso, a gente sonha de um você jeito. sonha com o ideal, Sim, mas você casa com o real. exato, exato, isso é fato. Você idealiza algo, mas você tem que enfrentar a realidade. E o Amém. mundo de hoje, muitas vezes, faz com que as pessoas fujam da realidade. E a realidade, ela é difícil de compreender, né? A realidade é a maioria das vezes é difícil de compreender, porque é totalmente da visão
que a gente não deseja a nossa vida, né? Porque a gente Sim. acaba plantando muita bobeira na nossa cabeça e a gente pensa que, pô, que eu ia ser uma princesa, eu ia encontrar o meu príncipe. Acaba sendo totalmente diferente, né? Do Você, que a nessa gente... busca, você tem que buscar alguém que você olhe e fale, não, eu quero construir algo com essa pessoa. E hoje eu olho e eu falo, o Anderson é o melhor de Deus para minha vida. Certo. Sabe, hoje eu falo, nossa Deus, né? É Como incrível diz o como ditado, a tampa encontra a panela, a panela isso. encontra a tampa. E hoje eu entendo que aquele outro relacionamento realmente Não não era de era de Deus, Deus. por muitos motivos. Sim. E eu lembro até que na época eu fiquei muito arrasada, aquela coisa de. Era Sofre. nova ali, tudo, Faz né? parte. E aí eu lembro que Deus usou a minha tia Aham. 2 vezes para falar comigo. E ali eu entendi, eu falei, meu Deus. E hoje eu falo assim: é o melhor de Deus, o Só que meu muitas vezes a gente esposo. acaba cegado, né? Pela Isso, naquele momento. Então, o que a gente precisa buscar? o Buscar entendimento. entendimento, ter um coração ensinável, ouvir a voz de Deus, sabe? Olhar os sinais ao redor, não ser movido pelas emoções, pelas carências. Nós temos que ser curado das carências. Exato. Porque carência, ela não tem como preencher uma carência. Ela tem que ser curada. E ela só pode ser curada em Deus. Amém. Quando a gente entende quem nós somos, a nossa identidade. Uhum. Então, nós temos que buscar em Deus ser curados da rejeição, ser curados da carência. Porque quando você tem uma identidade bem formada de quem você é em Deus, Sim. você não vai mais ficar procurando no outro Uhum. para você ser suprido naquilo que só Deus pode te suprir. Sim. Então, vai ser o quê? Vai ser algo para complementar. Aham. É a união, você se torna uma só carne para um propósito e um complementa o outro. Aham. Né? Ali naquele, a gente se torna um. Então você não vai estar, se você tem que ser inteiro. Amém. É 2 inteiros que formam um. Amém. Não tem como você entrar num casamento, num 2 carnes se relacionamento, formando uma. né, ali esperando do outro, que o outro tem, você vai se frustrar. Então, para você que é jovem, que talvez possa estar ouvindo a nossa conversa, que você tenha o teu coração bem alicerçado em Jesus. E você vai encontrar alguém também com o coração bem alicerçado em Jesus. Amém. E vocês vão poder constituir uma família Amém. saudável, curada, não sim. dependendo do outro para, né, Uma... para seguir, para ser feliz, para Sim. Thay, eu amei a conversa, fui edificado hoje. Amei a sua pessoa, as experiências que você teve foram uma benção. Amém. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu vou dar um tempinho se você quiser falar algo pro povo, mandar uma mensagem, de repente deixar seu Insta, seu arroba. Fica à vontade. Então, eu quero agradecer. Também fui muito edificada. É muito bom sempre falar sobre as coisas de Deus, do reino. E eu quero deixar um recado, que esses são dias que Deus está nos Se quiser convidando. olhar pra câmera. Deus está nos convidando para viver lugares mais profundos, para entrar em níveis mais profundos. Eu creio que existe aí um remanescente. Deus sempre separa um remanescente. Às vezes a gente pensa, mas eu tô sozinho, eu tô sozinha. Mas Deus está falando, não, tem outros que estão aí nadando contra essa maré. E que se você acreditar, você vai viver coisas profundas em Deus nesses próximos dias. Então, tô te chamando aí, fazendo um convite para você mergulhar nas águas profundas do Espírito. E você vai ver como é bom, como é maravilhoso ter esse encontro com Deus, que é um Deus que sempre vai estar nos surpreendendo e cuidando da nossa vida. É isso Amém. que eu queria deixar Isso para é você. fato. Gente, obrigado por assistirem até aqui. Compartilhem, dá um joinha, se inscrevam principalmente e deixa fluir, né? Deus abençoe. Até o próximo capítulo. Amém. Obrigado, Thay.